Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus nesse dia para a sua vida. Está no livro do Gênesis, no capítulo 3. O versículo é o de número 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Meus queridos, Deus plantou um jardim no meio do Éden. Aleluia. E Ele plantou esse jardim do jeito que lhe apraz, do jeito que lhe agrada. Um jardim, e quando Ele planta esse jardim, Ele forma o homem e coloca o homem para cuidar desse jardim, né? Só que quando o Senhor forma o homem e coloca para cuidar do jardim, Deus vai ditar uma regra. E a regra é o seguinte: o Senhor disse que de todas as árvores do jardim, o homem poderia desfrutar livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observe que o Senhor planta o jardim, coloca o homem, e o Senhor aí vai ditar uma regra. Aleluia. Depois do Senhor formar o homem, o Senhor também dar a este homem uma adjuntora, uma mulher, para que esteja ao lado dele. E agora o casal tem uma obrigação de cuidar desse jardim, né? Só que acontece algo desse jardim interessante, que chama-nos a atenção. Pastor, o que vai acontecer nesse jardim? A serpente vai falar. Interessante isso, né? Mas pior do que a serpente falar é ter alguém para ouvir. Porque ela só vai falar porque tem alguém para ouvir. Aleluia. E a palavra vai dizer, a partir do verso 1, que a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E ela começa uma conversa com Eva, né, no jardim. E aquilo que era para ser somente uma conversa começa a virar diálogo, porque Eva começa a gostar do assunto, não é verdade? Eva começa a se interessar com o assunto da serpente, né? E a serpente pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Perceba que Eva poderia perceber a intenção da conversa e cortar o mal pela raiz. Só que Eva começa a gostar do assunto, né? E tem pessoas assim também, que elas poderiam cortar o mal pela raiz. Só que tem pessoas que gostam de certos assuntos, não é verdade? E continuam a conversa que eles poderiam, né, cortar. E é o seguinte: disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Ou seja, Eva tem a consciência do que pode
e do que não pode. Mas só porque ela está prestando os ouvidos para a serpente, sem perceber, Eva começa a se direcionar para um território proibido. Sem perceber, Eva começa a se direcionar para um território que Deus não mandou ir. Não é verdade? E muitas das vezes, por a gente emprestar os ouvidos a assuntos que para nada têm aproveito, a gente começa a sair de um território, aleluia, que Deus não mandou sair e tomar uma direção errada, né? Porque a serpente, ela tem uma proposta. Qual é a proposta, pastor, da serpente? Tirar Eva do centro da vontade, do lugar da aliança. E sem perceber, Eva está saindo do lugar da aliança. Porque a serpente disse: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só a proposta da serpente para Eva, dizendo: ele só disse que você não pode comer do fruto desta árvore, porque o dia que você comer, você será semelhante a ele. Aleluia. Irmãos, o problema não é ser semelhante a Deus. O objetivo da igreja é ser imagem e semelhança do Senhor. O problema é como nós vamos conseguir esse objetivo. Não vai ser desobedecendo uma ordem de Deus. Não é verdade? Por quê? Porque ele foi expulso do céu porque um dia ele quis ser maior do que Deus. Né? Ele disse em Isaías 14: subirei acima das estrelas e de Deus e estabelecerei o meu trono. Só que dessa vez ele se deu mal, não é verdade? Porque só um trono permanece para sempre, é o trono de Deus. Aleluia. E Isaías diz que ele está sentado no trono. Ele é dono, ele é único, ele é exclusivo. Mas um dia ele quis ser maior do que Deus e foi expulso, não é verdade? Mas ela se interessou pelo assunto, e olha o que está escrito no verso 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Olha só, irmãos, que versículo lindo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Mas espera aí, aquela árvore está ali há quanto tempo? Quanto tempo ela passa de longe ver a árvore? Há quanto tempo aquela árvore está plantada ali? E ela nunca desejou, nunca agradou os olhos dela, porque ela tinha consciência de prestar obediência. Mas um dia que ela resolveu emprestar os ouvidos para a serpente, ela já começou a olhar diferente para a árvore. Brotou nela um desejo que ela não tinha. Aleluia. Cuidado para quem você empresta os seus ouvidos. Cuidado com quem você senta para conversar certos assuntos, porque o inimigo tem uma proposta de te tirar do centro da vontade do Senhor. E quando você sai do centro da vontade do Senhor, você começa a ver as coisas diferentes, começa a brotar dentro de você desejos que você não tinha. Olha só, agora ela olha para a árvore e vê que a árvore é boa, que o fruto é bom, que é agradável aos olhos. Ô irmãos, é agradável aos olhos. Olha o que Eva diz. Olha que texto poderoso. Sabe por quê, irmãos? Porque me faz lembrar de Sansão. Lembra quando o pai e a mãe falou para Sansão: filho, não se envolva com as mulheres do outro lado, aqui no nosso arraial tem. Mas ele disse: mãe, pai,
eu gostei daquela porque agradou os meus olhos. Foi a primeira coisa que ele perdeu, arrancaram dele os olhos. Cuidado com aquilo que você vê. Aleluia. Mas ela tomou do fruto, perceba, que ela não percebeu que ela não está mais no lugar da aliança. Perceba que por ela emprestar os ouvidos, ela não está mais no centro da vontade. Agora ela está num território proibido. E detalhe, ela está tocando onde não é para tocar. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente por dois motivos. O primeiro, foi aonde Deus não mandou ir. E segundo, tocou onde Deus não mandou tocar. Cuidado, vigia. Mas ela comeu do fruto e deu também ao marido. Está escrito, irmão, no verso 6. E ele comeu com ela. Irmãos, e quando eles comem do fruto, está escrito no 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Irmãos, o que me chama mais a atenção aqui é que Adão poderia ter perguntado: de que árvore é esse fruto? Aonde você conseguiu esse fruto? De que pé você arrancou esse fruto? Mas ele não teve essa preocupação. Ele viu ela se alimentando do fruto, tomou também, comeu sem perguntar de que árvore ou de que território ela conseguiu aquele fruto. Cuidado com aquilo que entra na sua casa e às vezes você está pensando que é bênção, mas é maldição. Procure saber de onde veio, qual é a origem, porque você pode estar levando para dentro da sua casa algo que Deus proibiu. E quando eles comeram, abriram os olhos de ambos e eles disseram, um disse para o outro: você está nua. Aí a outra disse: você também está nu. Você percebeu que agora os dois estão nus. Por quê, pastor? Porque uma deu ouvido. Aleluia. Olha só que texto poderoso. E pegou do fruto e passou para o outro, que comeu sem perguntar de qual árvore foi. Agora os dois estão nus. Aleluia. Ou seja, agora os dois estão errados. Só que eles tiveram uma atitude. Havia uma figueira por ali por perto. Eles arrancaram as folhas daquela árvore, daquela figueira, cozinharam as folhas e fizeram para si aventais, para tentar cobrir a vergonha. Eles arrancaram as folhas daquela árvore. Você não percebeu? Tem uma árvore que está perdendo folha porque alguém decidiu pecar. Tem uma árvore que está perdendo folha porque alguém decidiu fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Tem uma árvore que está deixando de fazer sombra por causa do pecado de alguém. Aleluia. Pastor, mas o que significa uma árvore? Eu estou falando de árvore porque nós somos uma árvore. Você é uma árvore. Diz o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí o salmista vai dizer assim, pois serás como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você é uma árvore, e às vezes pelo pecado de alguém, uma árvore que não tem nada a ver começa a perder folhas, começa a deixar de fazer sombra. Cuidado com as suas decisões, cuidado com a sua desobediência. E quando eles estão agora tentando cobrir a vergonha com aventais que eles fizeram, ouviram uma voz passeando no jardim na viração do dia e se esconderam. Aleluia. Está escrito, irmãos, eles estão em pecado,
Eles estão escondidos atrás das árvores, mas ouviu a voz. Aleluia! Ouviu a voz do Senhor que passeava no jardim e se esconderam. E exclamou o Senhor, Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Essa pergunta que Deus está fazendo, onde estás, não é porque Deus não sabe aonde Adão está, porque Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia que Adão estava escondido atrás das árvores, mas a pergunta que Deus faz: Adão, onde tu estás? É porque Deus estava no mesmo lugar que ele ia todos os dias conversar com Adão, porque quem saiu do lugar não foi Deus, foi Adão. E Deus estava no lugar da aliança, no lugar da conversa, no lugar que ele ia todos os dias. Por isso Deus pergunta: onde tu estás, Adão? Aleluia. E o Senhor está perguntando: onde tu estás? Aonde você está? Aleluia. O Senhor está perguntando para alguém que está do outro lado aí: aonde tu estás? Oh glória! Quem sabe você está tentando se esconder nesse pecado, nesse embaraço, achando que Deus não sabe, mas Deus sabe. Deus te conhece mais do que você mesmo. Quem sabe você está tentando se esconder com folhas de figueira, mas o Senhor está perguntando: onde estás? Aí ele responde: ouvi, Senhor, a tua voz e tive medo. Está em pecado. Uma árvore foi ferida porque perdeu as folhas. Está escondido atrás das árvores. Está embaraçado no pecado, mas ouviu a voz do Senhor. Está entendendo? Você pode estar errado, pode estar em pecado, pode ter caído, mas quando você ouve um louvor, você ainda sente a presença, não é verdade? Quando você ouve uma palavra, você ainda se arrepia, não é verdade? É porque mesmo você embaraçado no pecado, você ainda ouve a voz do Senhor. Você conhece a voz dele. Aleluia. E a palavra para você hoje é: volte para o lugar da aliança. Ele está perguntando: onde tu estás? Volte para o lugar da aliança. Ele quer conversar com você novamente. Volte para o lugar da aliança, porque é lá que você tem um relacionamento com Deus. E Deus está falando para alguém: volte para o lugar da aliança, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele está perguntando: onde tu estás? Aleluia. Oh glória. O Senhor quer que você volte para o lugar da aliança. O Senhor quer que você volte para o lugar da comunhão. E não importa como você está, se você está nu, se você está com vergonha por causa dessa falha que você cometeu, por causa desse pecado que te tirou do centro da vontade, do lugar da aliança. Aleluia. Quem sabe você não tem ouvido mais a voz dele porque saiu do lugar. Quem sabe você não tem escutado mais a palavra do Senhor, ouvido a palavra do Senhor, escutado as revelações do Senhor, porque você saiu do lugar da aliança. E Ele está perguntando: onde tu estás? Porque Ele quer que você volte para o lugar onde você conversava com Ele todos os dias. Ele quer que você volte para o lugar onde você tinha um relacionamento com Ele todos os dias. Ele não quer saber se você foi enganado ou cedeu à proposta da serpente. O que Ele quer é que você volte para o lugar da aliança, que você volte a cantar, volte a pregar, volte a evangelizar, volte a pastorear, volte a fazer a obra dele. Ele está perguntando: onde você está? Aleluia. Que essa palavra possa mudar a sua vida. Não ceda. Cuidado com quem você conversa, cuidado com quem você senta para conversar certos assuntos. Cuidado, porque a serpente quer que você saia do lugar da aliança. Mas que esta palavra possa fazer você entender, aleluia, que a melhor coisa que tem é servir e adorar o Senhor. Aleluia. Cuidado,
porque no jardim sempre tem uma serpente com sua proposta. Mas uma coisa eu quero que você entenda: a serpente enganou Eva. Eva conseguiu também que Adão fosse enganado. Eles pecaram, se esconderam, uma árvore foi ferida, estão embaraçados, estão escondidos, estão no erro, estão no pecado, foram aonde Deus não mandou ir, tocaram aonde Deus não mandou tocar. Só uma coisa a serpente não conseguiu fazer, sabe qual? Tirar eles do jardim. Pastor, por que a serpente não conseguiu tirar eles do jardim? Porque o jardim foi Deus que plantou. Só Deus pode te tirar do jardim. Então, ainda há uma esperança para você que errou, para você que pecou. Quem sabe a serpente conseguiu fazer você pecar, errar, mas a serpente não conseguiu arrancar de você, aleluia, o temor que você tem aí dentro, a esperança que você tem aí dentro, de um dia voltar novamente a ser quem você era. E a palavra para você nesse dia é: volte para o lugar da aliança, volte para o lugar da comunhão, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, que essa palavra possa mudar a sua vida e que você possa viver esta palavra e guardar no coração para você não pecar contra o Senhor. Que Deus abençoe você de forma poderosa, e eu creio que você vai voltar para o lugar da aliança, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Fiquem todos com a paz do Senhor, fiquem todos com Deus.